Manuel Alberto Coimbra Sobrinho de Simões nasceu 8 de setembro de 1947 no Porto, na freguesia de Sedufeita, sendo o mais velho dos 4 filhos de Manuel Sobrinho Rodrigues Simões e de Maria Alexandrina Martins Coimbra Simões. No ano letivo de 57-58 ingressou no Liceu Alexandre Herculano no Porto, concluindo o curso em 63-64 com a média final de 18 valores. Doutorou-se em Medicina, no ano letivo de 64-65 matriculou-se em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, curso que terminou em 1971 com a média final de 19 valores. Doutorou-se em Medicina na Universidade do Porto em 1978 com a tese sobre o cancro da tiroide e fez pós-doutoramento em 79-80 no Instituto Norueguês de Investigação em Cancro. Especializou-se no diagnóstico anatomo-patológico de neoplasias do estômago e da tiroide. Publicou cerca de 350 artigos com mais de 13 mil citações. Tem livros publicados na Europa, nos Estados Unidos da América e no Japão. Presidiu a Sociedade Europeia de Patologia entre 99 e 2001, tendo sido seu secretário-geral de 89 até 1997. Co-criou diversos centros da Escola Europeia de Patologia e foi eleito o patologista mais influente do mundo em 2015 pela revista britânica The Pathologist. É, desde 2018, Honorary Fellowship do Royal College of Pathologists. Foi Prémio Pessoa em 2001, Grande Prémio Ciência Viva em 2016 e Prémio Pio del Rio Ortega em 2018. É professor emérito da Universidade do Porto e presidente da direção do IPATIMUP desde a sua fundação em 1989. Cofundou em 2008 o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, o I3S. Preside ao Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos e ao Conselho de Curadores da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Por último, e para nós, muito importante, para o livro 21 Personalidades dos séculos XX e XXI, escolhem as 21 personalidades portuguesas do milénio, o Sr. Professor, que hoje muito nos honra com a sua presença, escolheu Ribeiro Sanches. Muito obrigado pela sua presença, pela sua admiração pelo nosso patrono, que na verdade lhe custou esta vinda à Penamacor hoje. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado. O Sr. Vice-Diretor é muito simpático e é verdade que a gente já conversa sobre isto há muitos anos. Acho o Ribeiro Sanches uma figura extraordinária portanto, mas não fazia a mínima ideia. Do resto, eu nunca tinha vindo a Penamacor, que é uma vergonha, eu sei que é uma vergonha, nunca lá tinha vindo. Mas a minha família, do lado da minha mãe, são de Monsanto e, portanto, eu ainda ontem à noite achei graça quando me mostrou e voltei a ver hoje o Monsanto. Mas não é por isso que eu gosto de Ribeiro Sanches, acho que ele é uma figura extraordinária. Depois quero agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. Diretor, também já agradeci à passagem do Sr. Presidente, porque eu acredito muito no valor das coisas que a gente faz fora do Porto e de Lisboa. Eu estou farto do Porto e de Lisboa. E os senhores têm, quer dizer, nós dependemos da capacidade que tivermos de fazer realidade. Eu, por exemplo, vou muito a Arouca, vou muito a Âncora, a Caminha, porque acho muito importante que a gente converse com pessoas fora sempre desta coisa do Porto e de Lisboa. Então tenho imenso gosto. Depois, ele foi muito simpático nas coisas que foi dizendo. Eu sou muito informal, peço desculpa. O meu problema, eu tive um AVC há 2 anos e às vezes vejo uma arrasca com as palavras, sobretudo palavras grandes, polissilábicos, vejo uma arrasca, às vezes dou barracas mesmo, e portanto pode desculpa lá, se virem assim, mas eu estou quase bom, mas estava a pensar, ele estava a contar muitas coisas que me aconteceu e ele, por exemplo, disse, é verdade, eu fui presidente da Sociedade Europeia entre 99 e 2001 e agora reparem, a gente depois, já foi há 20 anos, eu fui presidente da Sociedade Europeia há 20 anos,
que já o gajo está velhinho, essa é a primeira coisa. A outra coisa pior é que eu não digo isto, mas vocês querem acreditar que eu estava, quando eu era o presidente da Sociedade Europeia e estava a fazer lá a conferência de ser o presidente da Sociedade Europeia, quando os tipos acertaram nas Torres Gêmeas em setembro de 2001. E eu estava, e aquilo de repente, eles atacaram e caíram e eu estava e foi horrível, porque a gente depois não podia, foi em Berlim, esta coisa passava-se em Berlim, e depois ninguém podia sair, porque havia o perigo das bombas e tal. Mas ele estava a contar isto e a gente percebe que já está há muitos anos por cá. E, portanto, é claro, qual é a grande vantagem? Estamos há menos tempo que o Ribeiro Sanches. E é verdade, eu sempre achei muito... Eu sou muito informal, portanto, que se quiserem, quem quiser interromper e conversar, conversamos, percebe? Isto não é a conferência. Eu vou fazer uma coisa mesmo... Vamos começar por isto, portanto... É tal coisa, porque é verdade, quando nós estávamos a discutir com o Dr. Mário Soares e com todos os tipos grandes políticos portugueses, cada pessoa podia escolher quem é que era a figura do mundo portuguesa. E é verdade que, se forem ver, os políticos e os tipos das leis, etc., foram sempre para figuras de Dom João II, e a gente já sabe. As duas pessoas que escolheram figuras fora foi a professora Maria de Sousa, que é médica e que é imunologista, e que escolheu Garcia Dorta, e eu, Manuel Sobrinho Simões, que escolhi Ribeiro Sanches. São os dois únicos médicos, a sério, e portanto é muito interessante. Apesar de tudo, reparem, também significa que a gente escolhe por causa da nossa inclinação. Portanto, de alguma maneira a gente passa a admirar muito quem trabalha em áreas próximas das nossas, mas é uma figura extraordinária, e vão já ver. E então, eu fiz isto, de resto eu adorei, eu agora voltei a ler o capítulo que escrevi já há muito tempo, que já e foi em conjunto com um jornalista que eu gosto muito, que é o Valdemar Cruz, que é do Expresso e que é um excelente escritor e um excelente jornalista. E eu gostava muito que lessem o livro, quer dizer, mas é outra coisa que nós temos que dizer às pessoas, e que, sobretudo aos vocês, sabem que já disseram, não é? Eu não tenho telemóvel, portanto, eu sou um tipo que dependo de livros, por exemplo, eu não consigo ler coisas sem ser com livros. E eu, por exemplo, vejo os meus netos, se eu pedir aos meus netos para lerem um livro, não gostam, os meus netos já não. E vocês têm que redescobrir o gosto de voltar a ter livros. Nós, sem a memória dos livros, vamos vermos muito mais à rasca. E então, a primeira coisa que eu fui buscar algumas coisas que eu tinha escrito já há muito tempo, quando agora o Dr. João Cunha me convidou, e esta, primeiro, eu gosto desta. Portanto, ele, isto não está a funcionar bem, este. Não consigo, não aponta. Posso apontar? Como? Para lá. Tem que apontar, mas não, eu quero apontar, não, mas não é isso, eu queria... não tem ponteiro. Tem, em cima, desculpe. É tal coisa, estão a ver, é que eu nem telemóvel tenho, estou muito mal nestes aparelhos. Já passei. Agora vejam, a primeira coisa é isto. O Ribeiro Sanches é das primeiras pessoas em Portugal, ele nessa altura não estava em Portugal quando escreveu, eu experimentei, eu cheirei. Não sei se têm consciência disso. Em Portugal não havia ninguém que descrevesse o que é que acontecia. Os médicos não tocavam nos médicos, os médicos não tocavam nos doentes. Os cirurgiões tocavam. Os médicos não. Os médicos tinham sempre. E o homem diz isto. E a nossa medicina era escolástica. E depois agora, o outro lado é a Inquisição. Ele é verdade que ele percebe que pela Inquisição a gente nunca chega a perceber, mas aqui há pessoas que sabem muito mais sobre Ribeiro Sanches do que as pessoas que estão aqui. Eu sei só aquilo que me interessa a mim como médico, eu de resto sou um especialista em cancro. Eu não sei nada, por exemplo, esta coisa agora do coronavírus, eu ando aterrorizado porque eu não sei nada disso, percebe? Não sei nada, que eu sou do cancro, é o contrário das infecções víricas, é as coisas muito crónicas e tal. Mas nós percebemos uma coisa, é que o homem é internacional.
E eu dizia ontem ao nosso vice-diretor, se eu tiver que escolher a coisa que mais importante que nos aconteceu na universidade foi o Erasmus. Foi fazer com que os miúdos passassem a ir a outros sítios e receber tipos de outros sítios. Circular, isto é que fosse fundamental. Aliás, isto aqui entrou aqui em loucura. Terá acontecido. Consegue voltar para trás? Eu estou neste buraco, no segundo buraco. Ali, muito bem. E agora está no terceiro, esse. Aqui, muito bem. E agora reparem, o homem realmente vai de Coimbra, faz medicina, os preparatórios de Salamanca, está há 2 anos em Benavente e depois anda por toda a parte. E eu trouxe isto só porque depois eu queria chegar aqui um bocadinho, que ele ficou em casa de um tio que era Henriques de Paiva e, portanto, que era da ascendência judaica e que era ali de Monsanto. E agora reparem, o que é que o homem é fundamental? Ele circula e percebe-se que ele pertence ao mundo. Isto é extraordinário, percebem? Porque ainda hoje em Portugal há muita gente que não percebeu ainda que Portugal é muito mais do que só Portugal, e sem isso vocês, como alunos, nunca mais vão a parte nenhuma se não perceberem. E o homem percebeu isto muito antes de nós. E agora, este é o tal primeiro. Oh caramba, ele não é que este vosso coisa não funciona muito bem. Vocês desculpem lá. Assim. Este tipo é um tio oitavo, não é nosso direto, é tio da minha família. O homem chama-se Henriques de Paiva, Joaquim Henriques de Paiva, Manuel Joaquim Henriques de Paiva. O homem era médico da corte quando há a invasão napoleónica. E o homem, que é uma vergonha muito grande, em vez de sair com a rainha e com o rei para o Brasil, o homem vendeu-se aos franceses, a este herói. E, portanto, este herói fica em Lisboa, é um tipo que continua a ser muito importante como médico, mas quando o rei Dom João VI volta, eles foram deportados para o Brasil, nunca mais o viram. O homem continua a ser um médico muito conhecido, mas, portanto, é muito interessante saber que ele era este que falava no Ribeiro Sanches, como chamava-lhe o padrinho, mas ele foi apanhado porque ele, quando chega à invasão francesa, ele faz o jogo dos franceses e, portanto, depois, quando chega o rei de novo, ele é mandado para o Brasil, onde ele faz uma... Porquê é que eu acho graça aqui? Acho aqui graça por duas coisas, se vocês repararem. O que é que a gente escreve? Que o nosso Ribeiro Sanches, ele percebeu que teoricamente havia cristãos novos ou velhos, eram todos iguais. Mas, no entanto, havia muito quem mantivesse a ideia de que eles, sendo cristãos novos, eram cripto-judeus. Portanto, e todos vocês sabem isso, que se verem qualquer coisa, de resto estava-me a dizer que também leu aquele célebre dos os cristãos novos e os cristãos velhos, é muito engraçado. O Ribeiro Sanches, agora reparem, o homem escreve sempre isto de uma maneira muito inteligente. Ele diz, atenção, o que é importante é o saber, o que é importante é o desenvolvimento da sociedade. Ele fala sempre em Portugal. E depois é engraçado, portanto, agora sou eu a dizer, tenho muita família na zona, até tenho médicos da minha família, também cristãos novos, que tratavam Ribeiro Sanches por padrinho. E agora reparem, todos eles sentiram que aquilo era um pouco como agora, com a atribuição da nacionalidade portuguesa a estrangeiros. Davam-lhe a categoria de cristãos, mas não eram iguais para nós. Portanto, o Ribeiro Sanches percebeu sempre, e é por isso que ele tem sempre um discurso, tu já sabes muito melhor que eu, mas é que eu quero chegar depois à saúde pública, que é o que me interessa, que é o que o homem é um gênio. Ele tem muitos aspectos em que é um gênio, mas o homem percebeu sempre que havia um problema. E ele, por um lado, queria desenvolver a sociedade, mas por outro lado sabia que o homem era um cristão novo, ou era judeu, ou não sei o quê. E, portanto, o homem tem medo disso. E ele passa a vida a escrever cartas dizendo que tinham que ser... cá estamos. Agora reparem. Ele passa a vida a escrever ao rei. Tem muita graça, porque ele nunca escreve. O Ribeiro Sanches é esperto. Ele nunca escreve ao rei. Escreve sempre ao médico do rei.
Ele não é parvo. Já se escrever. A maior parte dos reis em Portugal nem sabia ler nem escrever, diga-se passagem. Era o nosso problema. Por acaso, é mau em Portugal, porque os reis não eram flores que se cheirassem. Muito bem. Agora reparem, outra coisa, atenção que eu tenho que ter cuidado, mas se a gente for ver, o homem tem um ódio ao clero, mas penso que é também por causa do problema da religião. Ele passa a vida a tirar-se a isto. O grande truque, diz ele assim, como é que se eu mudasse Portugal, o que é que eu fazia? E ele era dificultar o acesso à carreira clerical. Estamos em pleno século XVIII e diz que o grande problema, agora é o homem a dizer, o Ribeiro Sanches, para resolver o traço de Portugal é haver pouca gente que tenha uma profissão ou que se dedica ao comércio. Epá, já viram bem a crueldade do que o homem está a dizer? Ele diz que o grande problema era haver pouca gente que tivesse uma profissão ou que fizesse comércio. Você viu a tragédia que isto é? Esta descrição é de uma crueldade, mas é muito bem educado, porque ele é super bem educado. Depois diz ele com graça, pensa que todos querem ir para o clero ou para as armas. E depois com graça, a ida para o exército ainda tolera, já a ida para o clero, combate mesmo. E agora depois reparem que isto também é do arco da velha. Alega que é duplamente má para a sociedade, porque primeiro é uma quantidade enorme de gente que não é produtiva e depois, diz assim, depois não se reproduziriam, o que até nem é verdade, porque tinham muitos filhos. Epá, é muito inteligente, percebe? É preciso perceber que é isto, estamos a falar do século XVIII, epá, é um tipo genial. Bem, e agora, portanto, a primeira, já lhes mostrei, que eu acho, para mim é das coisas mais notáveis. Eu vi, eu experimentei, eu cheirei. O homem disse, e ninguém dizia isso em Portugal, ninguém. Agora reparem, outra coisa extraordinária, eu sou professor de medicina e a minha grande aspiração é formar bons médicos e bons enfermeiros e bons técnicos. As sociedades só se aguentam se a gente fizer as novas gerações iguais ou melhores que nós. E nós temos um problema que é a formação profissional. E o homem já dizia, e o que ele dizia era, os jovens médicos que querem aprender alguma coisa têm que ser mandados 5 ou 6 anos para fora do país. É o Erasmo. O homem diz isto no século XVIII. E ele percebeu, diz ele, não, há uns tipos que dizem, trazem uns sábios para Coimbra. Epá, não aprendem nada. Diz ele, não aprendem nada. E o que é verdade, nunca aprenderam nada. O resto, Coimbra teve ali uma fase muito má, não se desenvolveu. E o tipo diz, mandem, vão, que é uma coisa, é uma ideia, isto é extraordinário, tem que perceber que isto, a gente pensar que isto aconteceu. E agora, depois reparem, o que é que ele diz? Propôs insistentemente a reforma do ensino médico, separando o colégio de medicina da universidade. Deixem lá a universidade. Se querem fazer médicos, têm que ter um colégio de medicina, têm que sair fora do Porto de Lisboa e de Coimbra, têm que ir para o interior, para um sítio onde eles tenham tempo para pensar, para estudar e até para fazer um horto. Desculpem lá, eu não sei se têm consciência disto. Eu sou um especialista em cancro e passo a minha vida a estudar os genes, estas coisas todas muito desenvolvidas, sabem como é que agora a tecnologia, não sei o quê. Isto é mais importante do que a capacidade tecnológica, é perceber o valor da comunidade e da relação com os outros e da aprendizagem no dia-a-dia, que tinha aprendido de resto com Garcia Dorta. Garcia Dorta é o primeiro tipo que no mundo também fala das plantas medicinais. E o homem vai dizer a mesma coisa. Ser nem em Porto, nem em Lisboa, nem em Coimbra, têm que ir para um sítio e aprender a ser médicos, que é uma ideia extraordinária. E agora, o que eu vou contar rapidamente, podem me interromper, não querem perguntar, eu tenho imenso gosto de conversar. Eu demoro meia hora no máximo, portanto, a partir de agora temos, reparem, temos isto, antes de Ribeiro Sanches, até ao século XVIII, depois o que é que se passa aqui, e agora, porque isto chamava-se o futuro. Isto era como nós éramos, instituições medievais. É assim, atenção que não é só em Portugal, é em toda a Europa, e era a nossa ligação, se reparem, neste caso era muito engraçado, Todos os Santos, por exemplo, o Hospital de Todos os Santos,
havia, não sei se têm consciência, quando os tipos eram internados, a primeira coisa iam-se confessar, para o caso de morrerem. Portanto, antes do tipo entrar, o tipo estavam doentes, a primeira coisa que faziam era confessados. E depois eram divididos. Ou eram coisas traumáticas, ou eram infecções. Portanto, havia os que vinham traumáticos e os que vinham com doenças. E nas doenças, a primeira coisa que eles faziam era, viam a temperatura e faziam xixi para um frasco e cheiravam para saber se era ou não diabético. Percebem? O que se faz nesta altura, a única coisa era separar consequências. Primeiro é confissão, porque os gajos podiam morrer. E depois há os tipos traumáticos dos que têm uma doença. E os que tinham uma doença podia ser a temperatura. Reparem que isto tem graça só porque vocês agora, eu estou-vos a contar isto agora por causa também o que é semelhante. Eu quando eu escrevi estava a pensar isto com o Sr. João Cunha, eu não tinha pensado que eu ia fazer isto, mas é o que vocês têm, é o problema lá com o vírus. Tem ou não tem febre e a gente cheirava, e é por isso que a diabetes normal é açucarada, porque é diabetes, e a outra que é por uma doença do sistema hipotálamo, pituitário, é insípida. Chama-se a diabetes insípida, é quando as pessoas fazem muito xixi e não têm açúcar, porque tem outra causa. Na altura não se conhecia. Muito bem, vamos a isto. Lente de Coimbra, típico. Era o lente. O lente de Coimbra era que, de resto é o Marcelo Caetano que diz isso. Ele usava lente porque era para aumentar aquilo que ele não sabia. Os médicos não tocavam, os médicos não tocavam, o médico bom não toca em nenhum médico. Os médicos não tocavam nos doentes, eram lentes, eles liam. Então estão a ver o que é uma coisa extraordinária? Liam. E tinham, portanto, a ideia de explicar, e quase sempre com os astros, com coisas, não tinham nada a ver com o próprio. E quem tinha começado a modificar era Garcia Dorta, porque Garcia Dorta faz umas descrições das plantas medicinais que eram, portanto, uma espécie de medicamentos e não era cirurgião. E é engraçado, a evolução em Portugal, nesta altura, é da junção entre os tipos como Garcia Dorta e Ribeiro Sanches, por um lado, com a importância da cirurgia. Só que a cirurgia não podiam ser barbeiros, muito práticos só, começaram a ter alguma formação. Mas, portanto, nunca é por causa dos lentes, nem da universidade, nem nada. Esses são muito maus. Quem faz a evolução é os tipos que começam a aprender as plantas medicinais e no fundo, algumas coisas que podiam tratar, e os cirurgiões mais inteligentes. Agora, trago só aqui um exemplo que eu acho muito engraçado, só para terem ideia que ao mesmo tempo, e portanto estamos antes de Ribeiro Sanches, estamos na altura de Garcia Dorta, nós temos um tipo português que veio de Lisboa, também judeu, chamado Rodrigo de Castro, e ele acaba por fugir por causa da Inquisição, e ele tem duas coisas que eu acho muita graça e que vocês se calhar também acham graça. Ele escreveu o primeiro tratado de ginecologia do mundo, chama-se Rodrigo de Castro, era de Lisboa. E o tipo, reparem, estamos a dizer isto, fim do século XVI, princípio do século XVII. Ele diz que as mulheres devem participar na geração das crianças, porque viu crianças com traços físicos das mães. Porque até àquela altura, eram barrigas de aluguer. O homem é que era. E é extraordinário. Ele tem muita graça. Eu depois fui ler o coisa e ele diz: eu até vi crianças que tinham dedos encavalitados, que eram iguais aos das mães e não dos pais. Então, eu acho, não sei se vocês acham graça, eu acho uma graça extraordinária. E outra coisa que tem muita graça é o tipo, agora um parênteses, nós temos, pelo amor de Deus, agora para as pessoas mais novas, o leite é a coisa mais importante que há. Para as pessoas que pensam em termos, nós evoluímos há bilhões de anos. Se a gente for, o que é que é assim importante? As flores, há 130 milhões, quando as plantas passaram a ter flores, a flor é uma coisa do caraças.
o aparecimento da flor, porque foi quando começámos a misturar, percebem? Que é o que estamos aqui todos, porque começámos a misturar, porque se fôssemos clones, sem flores, não tínhamos evoluído. É o flor. E depois nos animais, qual é a grande coisa dos animais? O que é que fez a diferença? Para os mais novos. O que é que faz? Nas plantas é a flor. 130 milhões de anos. E agora, nos animais, o que é que vocês acham que foi o grande salto? Não é o aparecimento de hominídeos, porque isso é muito, muito recente, é há 6 milhões. Muito antes, o que era? Mamíferos. Percebem? Apareceram mamas. E aí fizeram uma falta de... Epá, se eu tiver que identificar, é as flores e a amamentação, porque nós passámos a ter mamíferos. Impressionante. E agora reparem, o homem, e é por isso que é uma estupidez, há agora uns tipos que dizem, o leite, já sei que há pessoas a quem o leite pode fazer mal, e aí esses têm que ter substitutos, mas são a exceção. A grande massa das pessoas o que tem é que usar leite, e se puderem leite materno, percebem? É uma estupidez o que nós estamos a fazer, porque foi o grande salto, depois das flores, foram as mamas e os mamíferos, não se esqueçam. É verdade, os médicos dizem mamas, não dizem seios. Só para vocês saberem, não pode ser os seios. São mamas, chamam-se mamas. Muito. E agora reparem, o que é espantoso, o homem escreve uma nota dizendo que é perigosíssimo, porque morreram 2 amas asfixiadas, eram muito gordas, amamentavam os recém-nascidos e depois elas adormeciam e eram muito gordas e asfixiaram 2 crianças. E ele diz, uma em Lisboa e outra em Hamburgo. Reparem, descrever os casos. Ele diz, eu vi 2 casos, um em Lisboa e outro em Hamburgo, porque as mamas asfixiaram, eram muito gordas, os recém-nascidos adormeceram e eles morreram, percebem? É uma coisa extraordinária. Isto é, reparem, é a história dos casos. O que é que se passa no Porto? Nós tínhamos no Porto o Hospital de Roque Amador, que era nos Caldeireiros do século XVI. Depois fizemos a ampliação e passámos a chamar Hospital de Dom Lopo, porque foi uma doação, que é o que eu vou-lhes agora mostrar, que tem muita graça, esta parte. E depois, claro, já sabem que isto a partir do século XVIII, que é quando começa a aproximar-se já do período a sério de Ribeiro Sanches, nós temos a primeira pedra do futuro Hospital de Santo António. Mas agora vejam o que é que se passa aqui, no Porto. 1593, o primeiro regimento. O provedor chamará os outros médicos da cidade para juntas, ainda que não sejam cristãos velhos, quando surgir algum caso grave. Não sei se isto é uma coisa extraordinária. O que eu estou a dizer é o seguinte: no fim do século XVI, no Hospital de Dom Lopo, havia o quadro, me chama agora já chamamos o quadro. O quadro era cristãos velhos, médicos, havia 2, não sabiam a ponta de um chaveiro, sabiam nada, e portanto, mas eram cristãos velhos, eram do regime. Havia uma coisa difícil. O provedor diz, não, se houver uma coisa grave, vamos chamar ou um judeu ou um árabe, porque ele é que sabia. Aqui no Porto eram praticamente todos judeus, no sul, em Lisboa e no Algarve, tem muitos árabes. Mas desculpem lá, agora para mais novo, vocês estejam com atenção, eu acabo já, mas vocês já não acham graça que a gente no século XVI, os gajos do quadro eram os tipos, eram os burocratas, e ganhavam o ordenadinho e tal, não sabiam nada. Se houvesse uma coisa chata, nós podíamos... Mas estou a ver que isto é uma coisa extraordinária. É que eu acho que a gente aprende muito com o passado, porque se não percebermos isto... Reparem, eu traço-vos só agora, reparem, que agora já é no tempo do Ribeiro Sanches, agora vejam que é uma coisa extraordinária. Ainda é ainda não há, portanto, o Hospital de Santo António. Recomenda-se que muitos, nos casos extraordinários e doenças mais se convoltem mutuamente muitas vezes,
para consultar a melhor forma de cura que se há de seguir. O que a experiência tem mostrado se descobre bem pela vossa variedade dos votantes. Qual é a diferença? Deixamos dizer que são cristãos velhos ou cristãos novos, mas temos o mesmo processo. Era a experiência e era saber os casos. Agora, da altura. Agora vejam esta também acho que vocês acham graça. Na altura de Ribeiro Sanches, em Portugal, um dos primeiros cirurgiões adestrados no Hospital de Dom Lopo, é o tal Dom Lopo, porque é quando eles passaram a ter agora já tipos que tinham experiência, eram cirurgiões. Foi Lourenço Pereira da Rocha, nascido em 1693 no Porto. Reparem, ele nasce em 1699 e este nasce... E é um tipo, nasceu em Lamego e era um cirurgião já mais inteligente. Agora vejam que é um espanto. A descrição dele aparece na Memória de Lamego, depois é publicado só em 1735. Observação cirúrgica, caso não só raro, mas único de uma hérnia óssea, casualmente descoberta, animosamente extraída e felizmente curada. Isto é uma coisa extraordinária, percebe? Atenção, isto quer dizer que isto não significa que aconteceu só com o Ribeiro Sanches, acontece em toda a parte que a gente tinha. E agora repare, já agora vocês acham graça esta seguinte, que é a continuação. Portanto, o doente ficou, agora reparar, é um teratoma, que é um tumor benigno do testículo. E portanto, o que estão aqui a ver, esta coisa que está, esta descrição, uma hérnia óssea, era um teratoma, era portanto um tumor do testículo que fazia tecidos ósseos, mas era do testículo, e era um tumor felizmente benigno. É muito interessante, porque a maior parte dos tumores do testículo, teratomas, são benignos. Os tumores do ovário do mesmo tipo já são muito mais vezes malignos. A gente hoje não sabe porquê. Mas agora repare, isto é muito grave. Agora vai ser o seguinte: isto é uma coisa extraordinária. O doente ficou tão sádio e valente, tirou o testículo, não se esqueçam que é uma coisa do caraças, como dantes era, e sem defeito algum, senão o daquela testemunha da virilidade, que se perdeu. Isto é uma coisa extraordinária. Não obstante a qual se acha coabitando com a sua consorte e capacíssimo de supeditar novas experiências. Uma coisa positiva. Agora, atenção. E, portanto, isto é extraordinário. É a entrada na medicina moderna em Portugal. E agora reparem, também na mesma altura, ele morre em 1783, não é? E este é em 1782, é a primeira cesariana no Porto. Foi no Hospital do Terço. Uma operação na barriga da mulher, Ana Vitória, pegada ao imbigo, que é o umbigo, pela qual lhe tiraram uma criança do tamanho de 2,5 palmos e conhecia ser menino. É a primeira cesariana descrita no Porto, no Hospital do Terço. Mas os casos, saber, eu vi, eu cheirei, eu experimentei. E eram cirurgiões, eram gente que fazia coisas, não gente que só sabia que é uma coisa muito portuguesa. E é, para mim, a coisa mais extraordinária, que nós temos imensos livros deles, excepcionais, sobre, por exemplo, as doenças venéreas. É o grande. Ele é muito bom em tudo quanto tem tratamentos na altura, que havia poucos. Onde ele é, indiscutivelmente, o tipo melhor do mundo, é a transformação da saúde pública numa ciência. E é este tal livro. Eu adoro este livro. Este livro chama-se Tratado da Conservação da Saúde dos Povos. É escrito em 1756. Há uma primeira edição também de 57. Eu tenho as duas. E eu já falei ao Dr. João Cunha que é extraordinário. Isto é publicado em 56. E o homem diz, com um apêndice, consideração sobre os terremotos, com a notícia dos mais consideráveis, de que faz menção à história e dos últimos que aconteceu na Europa em 1 de novembro de 55. Isto é, o homem, além de tudo mais, além de ser genial do ponto de vista do que sabia sobre saúde pública, e vocês vão ver, ele tem imensas coisas com piada da saúde pública, ele também é um tipo muito esperto, porque ele publica isto em 1756 e já meteu um anexo sobre o terremoto de 1755 com um ano de intervalo.
Nesse tempo significa que o homem, além de tudo mais, era de uma esperteza, porque ele tinha, você dizia, é verdade, ele participou nas publicações todas com o Diderot, a enciclopédia, portanto, ele controlava também a divulgação. Percebem que é uma coisa extraordinária. Vocês hoje em dia, eu não tenho telemóvel, portanto, felizmente não sou apanhado por estas coisas, mas vocês que têm muitos sistemas de divulgação através dos mídias de comunicação social, este homem faz isto um ano depois, põe um anexo já com, e portanto é um tipo extraordinário. E agora reparem, o Ricardo Jorge, portanto não sou eu que estou a dizer isto diz Ricardo Jorge, e agora uma rapariga que é minha aluna, que é Amélia Ricon Ferraz. Ribeiro Sanches é o verdadeiro criador e pioneiro da higiene pública e social, com o tratado. Ele é o pioneiro e faz o livro mais importante do mundo na altura. E isto é importantíssimo. Desculpa. O que é que nós sentimos nesta altura, e portanto continuamos a uma altura? Nós, desde o século XVI, tínhamos curso de cirurgia, e o que nós passámos a ter foi, introduzimos a ideia primeiro de régias escolas de cirurgia. Portanto, demos à cirurgia, no fundo, aos práticos, aos médicos reais, não os lentes. Vamos acabar com os lentes e vão acabar para sempre, vão já ver. E nós passamos a ter uma coisa que era, primeiro foram as régias escolas e depois fizemos as escolas médico-cirúrgicas em 36 com o Mouzinho da Silveira. E, portanto, nós passámos a ter uma capacidade muito grande de introduzir na ciência a prática, com gente que tinha experiência pessoal e, portanto, é crucial aquilo que a gente fez em Portugal e fez em todo o mundo civilizado. Nós, por exemplo, na minha faculdade, eu tenho esta fotografia, este retrato de Dom João VI, que está, portanto, foi comprado, e agora reparem, decidiu-se comprar o retrato de Dom João VI, da autoria, por ter sido o fundador das Reais Escolas de Cirurgia em 1825. Custou 2.500 mais por retoque e uma grade. Portanto, nós passámos a ter orgulho em ter não só lentes, mas sobretudo ter gente que sabia da poda. Isto faz uma diferença extraordinária em Portugal. E agora, desculpa, exatamente. E agora reparem, isto é outra coisa extraordinária. Isto é 1825. E a gente passou a ter tipos formados no Porto e em Lisboa que sabem, porque é os tais como o tipo de Lamego. E agora vocês vejam, os médicos formados na Universidade de Coimbra tinham preferência sobre os cirurgiões aprovados. Portanto, isto é típico em Portugal. Nós fizemos as escolas reais, cirúrgicas, era uma coisa extraordinária, mas, reparem, os médicos formados na Universidade de Coimbra, que não sabiam nada na altura, porque eram treinados nos lentes, tinham preferência sobre os cirurgiões aprovados nas reais escolas, que só eram contratados nos lugares onde não houvesse médicos ou onde o seu número não bastasse para suprir as precisões de uma população enferma. Isto é, nós fizemos a revolução prática, cirúrgica, a sério, à europeia, e, no entanto, nós não conseguimos ainda, em 1825, só em 1836, com Dom Pedro V, é que fazemos uma lei dizendo que os que vêm de Coimbra têm o mesmo valor para serem contratados com os que vêm do Porto ou de Lisboa. E também, só porque vocês cá acham graça, isto agora é uma graça minha, mas vejam, agora é só porque acham graça, porque eu sou do Porto e nós temos sempre esta competição com Lisboa. Vejam o que é que se passava, só cá em Portugal. Escola Régia Cirúrgica, em 1825, o orçamento de Lisboa, 6 mil, Porto, 3 mil, quadros, proprietários de Lisboa, 7, 5 do Porto, professor substitutos, 4, 2. E agora vejam, Vicente, professor proprietário, 600, 400, professor substituto, 300, 200, porteiro das aulas, 240, 120. Percebem? Já viram o que é que isto é? Portugal é isto. E agora reparem, nós no Porto nós somos muito orgulhosos porque nós no Porto fizemos a tal evolução no sentido da prática,
que é, no fundo, fizemos aquilo que dizia o Ribeiro Sanches para fazer, e há muita gente que diz, no meio das coisas, quando faziam informações, diziam, como diz Ribeiro Sanches, nós no Porto utilizamos sempre esta ideia, como o Ricardo Jorge também. Atenção, o Ricardo Jorge estava no Porto, foi quando ele teve a peste, e depois corremos com o Ricardo Jorge, porque a gente não deixámos entrar nem sair do Porto, e o povo quis matá-lo, e o gajo teve que fugir para Lisboa. O Ricardo Jorge, porque o gajo foi muito inteligente. Mas, portanto, isto foi, reparem, nós fizemos isto, que é também uma coisa extraordinária, a representação ao cirurgião mor, a cidade por todos os lentes, agora do Porto, pedindo que a 10ª dos seus eutanases revertesse a favor da escola. Isto é uma coisa revolucionária. Nós, no Porto, pedimos aos tais professores que eram os substitutos e que ganhavam menos que em Lisboa, que revertesse o dinheiro das 10º começou por ser utilizado na compra de um termómetro e um barómetro. Um termómetro separado e na assinatura de um jornal médico. É a primeira vez que fazemos em Portugal a assinatura de um jornal médico. Isto é 1826. Já viram o que é isto? Não acham isto extraordinário? Vocês não... Isto é uma transformação e é a influência de gente como Ribeiro Sanches, percebem? E agora eu não tenho dúvida nenhuma que foi mais fácil acontecer em países como o centro da Europa do que nós que vínhamos de uma religião muito limitada, e Coimbra tinha sido muito... abafou durante muitos anos. Portanto, Porto e Lisboa teve-se a arrasca para aparecer. E, portanto, trago só agora aqui o sítio. Eu ainda trabalhei aqui no Santo António, e aqui era a antiga, portanto, isto aqui ainda é o Hospital Santo António, e agora aqui aqui fizemos a Faculdade de Medicina, que está aqui, agora é o ICBAS, a Faculdade de Medicina, e que agora também já mudou. E depois aqui está o guarda, aqui é o mosteiro. Desculpem lá, estava quando não assisti, agora estou a ver, aquilo era o mosteiro, e agora é a Guarda Nacional Republicana, onde está o cartão do cidadão, onde eu fui entregar lá a minha carta, porque fiquei sem carta durante 30 dias, portanto, fui lá. Fui ontem, fui lá. Também é muito típico de Portugal, já está um parênteses. O tipo disse, olha, o senhor é no dia 4 que fica, mas só pode aparecer entre as 15h45 e as 16h, porque aquilo só está aberto para a sua, porque é no dia 4. Entre as 15h45 e as 16h. E é ali. Agora aquilo até era um mosteiro, e agora é a Guarda Nacional Republicana. Isto era a Faculdade de Medicina, e aqui continua a ser o Hospital Santo António. Muito bem. Vamos adiante. O que é que está a acontecer agora, e que é o que vocês agora, e a gente vai fazer uma coisa muito rápida para vocês, o que é que nos está a acontecer a todos no mundo? É a passagem da medicina baseada na evidência. Nós já estávamos nisto, e nós passámos daquilo para a medicina personalizada, portanto, aquilo que nós chamamos a medicina do futuro. Podem chamar medicina personalizada, a medicina da personalização, a medicina de precisão, e agora cada vez mais também a narrativa. O que é que isto é? São duas coisas, antes de mais nada. Nós passámos a ter a noção de que havia os genes, e portanto nós passámos isto é muito recente, isto tem 60 anos, a descoberta dos genes a sério. Portanto, nós passámos aqui de um médico que era isto é do Amador, do Amadeu Cardoso, como é que Sousa Cardoso, está a ver aqui agora, aqui bem, falha-me os nomes, é muito engraçado. Isto é a medicina baseada na evidência, e agora passou a ser. O que é que vocês têm aqui, que é muito engraçado? Vocês têm que perceber que são as duas grandes modificações. É os genes, as epigenes, etc., e a tecnologia. Sobretudo na imagiologia, mas em muitas outras coisas. Portanto, o desenvolvimento tecnológico por um lado, e o valor também do estudo genético e epigenético. O que é que são as 4 coisas que são a vossa geração que vão ter a medicina do futuro? A primeira é esta, que é muito importante: impacto da genómica e da pós-genómica pelos muitos dados. Qual é a segunda? Novas doenças e o envelhecimento da população. Passamos a ter a longevidade. Isto está a ser um problema e vai ser cada vez pior em Portugal e no mundo. Mudou totalmente o enquadramento profissional. As instituições, era uma profissão que era liberal e passou a ser uma profissão claramente institucional. E a última coisa que é terrível é a alteração da relação médico-doente, porque nós passamos a ter, vocês
médicos têm um problema em relação aos doentes, porque os doentes também já têm imensas informações que vão buscar a muitos sítios. Isto modificou totalmente. Isto é o que vocês têm, de alguma maneira, o que é que a gente pode dizer? O Ribeiro Sanches não percebeu nada do que é que ia acontecer, a não ser uma coisa. Ele sabia que era fundamental conservar a saúde e prevenir. O que eu estou a dizer, desculpem lá, eu não quero chateá-los com isto, mas isto aqui, nós estamos todos entusiasmados com a evolução tecnológica e é crucial. Temos também cada vez mais informação genética e isto é muito importante para tratar casos concretos. Mas o que nós estamos a discutir não é a árvore, é a floresta. Portanto, a árvore é verdade. São estes genes e são estas alterações e é o tratamento e é a tecnologia, a árvore. Mas os 10 milhões de portugueses são sobretudo floresta. E na floresta não vai ser nem com os genes, nem com a tecnologia. Vai ser com a conservação da saúde e a prevenção. Portanto, o que é que eu queria dizer-lhes? Se vocês agora pensarem o que é que se passou em Portugal e em todo o mundo, chamado mundo ocidental, desde a Idade Média até ao século XXI, atualmente, nós tivemos pestes, tuberculose, que agora até por acaso voltou outra vez, infelizmente, as doenças cardiovasculares continuam a ser muito frequentes, já não morre, aumentou muito e sobretudo aumentaram doenças neurodegenerativas e outras doenças civilizacionais. Isto aconteceu nos últimos 80 anos. Ora, se estão a pensar que isto aconteceu nos últimos 80 anos, alguém se acredita que isto foi uma alteração do gene? Não. Os nossos genes, há 80 anos, tínhamos exatamente os mesmos que temos hoje. Aqui para nós, há 1000 anos, ou há 2000 anos. Não modificou nada os genes. E, portanto, o que isto quer dizer? Porque é que a gente passou a ter isto aqui? Não foram os genes. O que nós passámos a ter não foram os genes, foram os comportamentos. E é por isso que o truque de conservar a saúde e prevenção é pá, nós não vamos mudar os genes às pessoas. Está a fazer sentido? Isto que mudou foram os comportamentos. E isto é assustador. E agora também, já agora outra coisa, vocês reparem que é também impressionante para mim, eu fiz o meu pós-doc na Noruega e trabalhei sempre com a América e com a Inglaterra. A palavra doença em português é só uma, mas para o inglês ou para o americano ele tem 3 coisas diferentes. Uma doença orgânica, disease, que é orgânica, a illness, que é a percepção, é o mal-estar, e sickness, que é a doença de saúde, da saúde pública. Nós em Portugal, nós somos dos países mais doentes do mundo, que é uma coisa extraordinária. Mas não são doenças disto, somos disto, e um bocadinho disto. Mas somos o país, atenção, nós somos maus em muitas coisas. As cáries, as crianças, somos dos piores. Outra coisa que somos muito maus é taques. Vocês sabiam, não sei se sabem que nós depois da Grécia somos o país do mundo que temos mais aparelhos de taque por habitante. Porque o Portugal gosta de tirar um taque. Taque. E portanto, depois dos gregos, somos os piores. E somos doentes. Mas doentes. Mas porquê? Porque nós estamos a falar de illness. Percepção, mal-estar. Então, se é, de novo, o problema não é um problema para resolver com tecnologias nem com aspectos das genéticas, é com comportamentos, saúde pública e prevenção. É fundamental o papel dos comportamentos na prevenção. Estão de acordo? Então, mesmo a acabar. Não se esqueçam, esta ideia, se vocês repararem, por exemplo, para tomar coisas por exemplo, os tipos que tomam coisas para não ter, são aqueles que têm acidez depois de comer. Se vocês tomarem esta coisa à sorte, 1 de 24 é que resolve. 23 ficou na mesma, mas há felicíssimos que gostam de tomar pastilhas. Portugal gosta muito de tomar pastilhas. E pingos, também gosta muito de pingos. E nós temos que perceber que isto é extraordinariamente impreciso e é assustador. E, portanto, nós temos que melhorar.
Nós temos que voltar à personalização, portanto, e a partir da personalização nós passamos a ter que saber se as pessoas, como é que elas têm, se aquilo faz bem, como é que era na família, como é que era nos pais e nos avós, como é que é a alimentação, quando eles modificam a alimentação. Portanto, isto chama-se medicina da narrativa, é muito mais narrativo, porque tem a ver com comportamentos, do que com a precisão dos genes. Não sei se estão a ver, a evolução tem sido cada vez mais a necessidade da gente comunicar, conversar, discutir aspectos que são de comunicação, sociais. Portanto, quando a gente, este é o paleio sempre que a gente tem, medicina baseada na evidência, medicina personalizada, medicina da precisão, tudo isto é muito bonito, mas a gente o que tem é que introduzir medicina narrativa e valorizar a prevenção. E isto é o que, se nós começarmos a pensar que vamos ficar cheio de pessoas idosas, nós não vamos resolver este problema nem com tecnologias, nem com alterações genéticas. Nós vamos, se mudarmos a prevenção e uma componente que é social, que é domiciliária, que é não é os hospitais, percebem? Muito bem. Portanto, saúde, doença, cada vez mais nós temos que aportar aqui nisto. Isto é que é o futuro e nunca é o médico sozinho, é sempre uma equipa multidisciplinar. Cada vez temos mais importância na enfermagem, que é excepcional em Portugal. É excepcional os técnicos, por exemplo, os psicólogos. Nós temos que acabar com as cáries, nós não continuamos a ter cáries, as crianças, as nossas crianças têm que saltar à corda. Isto não é preciso ser uns grandes especialistas. Nós temos que voltar a ter, desde as crianças, a ideia da importância de cuidar das crianças, no sentido de que a prevenção é uma prevenção que começa logo nas crianças. Isto não é feita por médicos super especialistas numa coisa do caraças sobre a tecnologia. Tem a ver com comportamentos, bom senso, limitar o consumismo, porque estamos também a consumir, nós comemos alardemente. Nós temos muito mais obesidade, muito mais diabetes, muito mais hipertensão que os galegos. Os gajos são iguaizinhos a nós, do ponto de vista genético. O que é essa diferença entre nós e a Galiza? Pelo amor de Deus, e é o comportamento, e não andamos, temos no carro e vamos todos por aí fora. Portanto, reparem, como devia ser era isto. A saúde pública e isto foi o que Ribeiro Sanches sempre disse, sempre disse. Infelizmente em Portugal é ao contrário. Eu, se fizesse uma coisa real, eu punha a medicina hospitalar muito grande aqui, e depois, percebem? E nós temos que inverter, porque se não invertermos isto, estamos lixados, como sociedade. Palavra de honra. E, portanto, reparem, o que eu estou também a dizer é que é muito importante compreender e atuar, mas, pelo amor de Deus, na maior parte das vezes, das pessoas de idade, não é por vezes, isto é verdade, por vezes significa não atuar. Em relação às pessoas muito velhinhas, por exemplo, o que é importante é não atuar. Percebe? Não andamos todos a fazer coisas, não temos que fazer coisas, é para esteja quieto. Não traga, o senhor está cá, aqui está na Macor, epá, não vale para um hospital central, se puder ficar aqui. E nós continuamos a levar. Eu todas as manhãs chego ali ao São João aos quilos. Mirandela. 6 da manhã vêm os gajos de Mirandela, coitados velhinhos. Vou ficar aqui infectados porque está frio. Não, percebem? Portanto, isto é muito. Se forem ler o que o Ribeiro Sanches dizia, por exemplo, ele tem coisas extraordinárias sobre os navios e o valor da água. Eu vou discutir agora uma coisa na arquitetura com o cardeal Padre Tolentino, chama-se O que é que eu aprendi com a arquitetura? Sou eu e ele, na Casa da Arquitetura. E vamos discutir o valor das cidades, porque o Ribeiro Sanches explicou que as cidades dão saúde. A arquitetura não é para ser belo. A arquitetura, antes de mais nada, é para dar bem-estar. É impressionante. E aqui nós é não atuar, pelo amor de Deus, não atuar. É pá, não faça nada, esteja quieto. São sobretudo saberes que nos ajudam a ter bom senso e combater o consumismo. Isto podia ter sido escrito por Ribeiro Sanches. Já viu? Olha, bom senso com... E agora repare, tem muita graça porque os agora na Inglaterra do not do recommendations. Os ingleses e os americanos agora, até os já atenção que os japoneses há anos que dizem isto, mas agora até os americanos, escolham com cabeça. É importantíssimo. Desculpem lá.
E o meu último slide, portanto, a prevenção. Claro, a gente tem que ter a prevenção mesmo, que é a primária, e a secundária é o diagnóstico precoce. Porque é que eu pus aqui? Chamam-se os 3 Cs maravilhosos. Curar, controlar. Atenção, que a gente curamos pouco, mas controlar sim. E depois é crucial o cuidar. E porque é que para mim é maravilhoso? É porque a gente em Portugal temos todos a mania que pensamos que cuidar é compaixão. E não é. Atenção, compaixão também é um C. É importantíssima. Compaixão é uma coisa que faz uma diferença do caraças e temos que fazer. Mas quando a gente diz cuidar, é à inglesa. E o que é que dizem os ingleses? É a ética do cuidar. To care. Isto é que é cuidar. E isto é aquilo que é prevenção verdadeira e é aquilo que começa nas crianças. Está a fazer sentido? Distinguir cuidar de compaixão. E o que porque nós vamos estar cheios de velhinhos. Nós já somos a segunda sociedade mais envelhecida, não é os mais velhos, mas porque não temos crianças, o índice está muito mal. E nós só vamos resolver isto com atitudes muito mais próximas de atitudes de bom senso e no fundo, e portanto, e muito obrigado, desculpa não termos a chateá-los, muito obrigado, acabou.